Nós vamos estudar hoje a lição de número 11, atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. Lembrando que nós estamos estudando sobre a Epístola aos Efésios e a lição de hoje é baseada no capítulo 4 de Efésios, versículos 1 a 4. E o texto paralelo é Colossenses 1, 9 a 12. Colossenses 4, 1 a 4 está escrito: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Bem, relembrando a Epístola aos Efésios, há uma divisão que nós podemos fazer da Epístola aos Efésios é a divisão na parte teológica, da parte do capítulo 1 ao capítulo 3 e a parte prática do capítulo 4 ao capítulo 6. Embora essa divisão ela não é muito rígida, porque na parte teológica nós temos também questões práticas e na parte prática nós temos também questões teológicas. No entanto, para facilitar, nós então dividimos a Epístola aos Efésios então nessas duas partes, a parte doutrinária e a parte prática. A partir do capítulo 4, Paulo estabelece então a parte prática. Na parte teórica ou teológica, o apóstolo Paulo mostrou as bênçãos provenientes da Trindade em relação à redenção. Ele fez uma oração para que os crentes conhecessem o poder de Deus que se manifesta na salvação e que tivesse também atuante na vida deles. E ele também orou para que eles pudessem conhecer o mistério de Deus que estava oculto e que foi revelado, que seria a formação de um novo corpo, da igreja, formada por gentios e judeus. Logo após isto, no capítulo 3, o apóstolo Paulo então inicia o capítulo 4 com a expressão rogo-vos, pois. Essa expressão, pois, que aparece aí no texto, está estabelecendo então a transição da parte doutrinária para a parte prática da epístola. Então, veja a importância de determinados termos nas epístolas. Os conectivos, os termos de ligação, é muito importante nós considerarmos na interpretação, então, das epístolas. Esse pois, que está no capítulo 4, versículo 1, é o elemento que marca a transição da parte teórica para a parte prática. Paulo se identifica como o preso do Senhor. Eu, o preso do Senhor. Essa epístola, ela faz parte das epístolas da prisão. Paulo estava na prisão, mas acima de tudo ele se considera como o preso do Senhor. Veja bem como é que o apóstolo Paulo realmente poderia se apresentar dessa forma, como preso do Senhor. Acima de tudo, ele se considerava como preso do Senhor. Isso é um elemento muito importante aqui no contexto da epístola. Ele se considerava como prisioneiro do Senhor. Isso é um elemento, então, fundamental que mostra a visão que o apóstolo Paulo tinha em relação à sua própria vida. Ele estava preso por amor ao Senhor. Através das suas prisões, ele teve a oportunidade de abençoar a igreja. Paulo não se entregou a um sentimento de autopiedade. Isso é um elemento muito importante. Como é que Paulo não se entrega à autopiedade, mas ele vê as suas prisões como uma fonte de bênçãos. E ele aproveita, inclusive, as suas prisões também para escrever. Isso mostra, então, a atividade ministerial do apóstolo Paulo. Ele, fora da prisão, estava pregando, evangelizando, estabelecendo igrejas, mas dentro da prisão ele estava também entregue às atividades eclesiásticas, escrevendo cartas, escrevendo epístolas e doutrinando, então, a igreja. Essas atividades ele entendia que contribuía para estimular os crentes. É por isso que constantemente nas suas epístolas ele faz referência à sua prisão, porque ele via as suas prisões como um elemento que serviria de estímulo para os cristãos e abençoar então muitas vidas. É por isso então que ele diz prisioneiro do Senhor, ou preso do Senhor. Logo em seguida, nós temos então o pedido de Paulo: rogo-vos que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo faz um pedido para que eles andassem de forma digna da vocação,
com que eles tinham sido chamados. Lembramos que no capítulo anterior e também nos capítulos anteriores, Paulo tinha estabelecido o elemento doutrinário. Paulo, inclusive, tinha falado sobre a vocação. Um dos elementos que Paulo destacou, especialmente no capítulo 1, foi a vocação. Paulo, logo seguido, nos capítulos seguintes, ele fala não somente da vocação, ele fala da eleição, ele fala da redenção, da selagem, da vivificação no capítulo 2, ele fala da reconciliação, e não só reconciliação com Deus, mas também reconciliação com aqueles que em outro tempo foram inimigos, né? Agora os dois, tanto gentios e judeus, tinham acesso ao trono da graça. Ou seja, Paulo então, quando diz digno da vocação com que foste chamado, ele está fazendo referência àquelas bênçãos provenientes então da salvação, né? Ou seja, o cristão ele recebeu um chamado, o cristão recebeu bênçãos provenientes da salvação, como selagem, redenção, enfim, vivificação, reconciliação, e ele deveria então andar de forma digna, ou seja, que correspondesse a essa vocação. Essa é o elemento que Paulo quer destacar, andar de forma digna da vocação com que eles foram chamados. Bem, logo em seguida, o apóstolo Paulo, então, ele elenca quais são, então, a forma digna conforme ele quer realmente que os cristãos andem. É bom lembrar, e é importante nós entendermos aqui, que a partir do versículo 2, o apóstolo Paulo ele fala sobre virtudes cristãs. Então, precisamos entender o elemento aqui que o apóstolo Paulo coloca as virtudes cristãs, ou seja, a moldura das virtudes cristãs que ele coloca aqui na Epístola aos Efésios. Veja bem que o apóstolo Paulo, ele falou no capítulo 3 sobre a unidade do corpo de Cristo, que é a igreja, a união de gentios e judeus se reconciliaram um com o outro e se reconciliaram também com Deus, formaram então uma unidade e formaram um novo elemento orgânico, que é a igreja. A igreja que Paulo chama então de mistério. Esse novo elemento orgânico que é a igreja, então tinha que conviver com dois elementos que eram gentios e judeus que tinham diversidade. Os gentios e os judeus, eles são diferentes. Há diversidade entre gentios e judeus. A igreja ela tem diversidade nos seus diversos aspectos, sejam aspectos social, sejam aspectos religiosos, de onde os novos convertidos vieram. No entanto, no século I, o aspecto que mais retratava, o aspecto que mais sobressaía, era exatamente o aspecto de judeus e gentios. Paulo, então, reconhece que a igreja ela tem diferenças, ela tem diversidade, mas Paulo entende que ela deve ter também unidade. Então, aqui o apóstolo Paulo está enfocando a questão da unidade. Esses dois grupos convivendo no elemento novo, que é a igreja, eles precisam ter unidade, embora eles vão ter diversidade. Então, o que Paulo está falando é a unidade na diversidade. Paulo reconhece as características individuais de cada cristão, mas Paulo reconhece também que mesmo com essas características individuais que caracterizam a diversidade, os cristãos devem ter unidade. Mas, para que haja unidade, é necessário desenvolver algumas qualificações. Sem as qualificações necessárias, não vai haver unidade. E é isso que Paulo está falando aqui. Paulo entende, então, para que essa convivência harmônica, de forma a manter a unidade em um elemento que tem diversidade, que é a igreja, é necessário, então, desenvolver algumas virtudes. E Paulo, então, Paulo mostra aqui, Paulo apresenta pelo menos três virtudes cristãs. A primeira virtude que ele destaca aí no texto é com toda a humildade. Ele diz que os cristãos devem andar de forma digna e devem andar com toda a humildade. Então, o primeiro elemento que ele elenca aqui como virtude cristã, essencial para a manutenção da unidade no elemento orgânico que é a igreja, é a humildade. Isso aqui era um elemento muito importante dentro do
contexto daquela época, especialmente do mundo greco-romano do século I. A humildade não era vista com bons olhos no mundo greco-romano do século I, especialmente por causa da cultura da época. A humildade, inclusive, era desprezada pelos romanos, pois os romanos viam a humildade como um sinônimo de fraqueza, ou seja, uma pessoa humilde era uma pessoa de sentido baixo, vil, ignóbil. Era esta a ideia que eles tinham, então, né? De humildade. Ou seja, eles não viam a humildade, então, como uma virtude. Era assim que o mundo greco-romano ele encarava. No entanto, o apóstolo Paulo, então, aqui apresenta, então, a humildade como um elemento essencial para manter esta união. Nós podemos, então, fazer uma avaliação sobre a humildade, um comentário sobre a humildade. Na revista, na primeira parte, ele fala sobre a humildade, digo, né? Os cristãos precisam manter, então, a humildade. Na carta aos Filipenses, Paulo dá o exemplo de Cristo de humildade. Filipenses, no capítulo 2. Agora, como é que o cristão ele pode manter a humildade? O cristão ele pode manter a humildade observando alguns elementos, ou seja, a humildade ela é uma virtude cristã e ela é uma bem-aventurança cristã, é uma característica do espírito cristão, né? De onde é que provém a humildade? A humildade ela provém, em primeiro lugar, do conhecimento que nós temos de nós mesmos. A Bíblia diz que nós somos pó e ao pó nós vamos tornar. Então, uma pessoa que é humilde, ela tem uma visão correta de si mesmo. Ela sabe que é pó e ela sabe que ao pó, então, voltará. Então, isso elimina o caráter, o elemento orgulhoso na vida dela. Em segundo lugar, ele precisa também observar a própria vida dessa pessoa, do cristão, com a vida de Cristo e as exigências de Deus. Quando nós, então, consideramos a nossa vida no sentido espiritual, no sentido cristão, nós, então, somos desafiados a ser também humildes. Deus, se fosse exigir os altos padrões deles para nós, sem o cumprimento da sua justiça, né? Se que alguém cumprisse a sua justiça, nós não teríamos condições, então, de cumprir, né? Ou seja, os padrões de Deus, eles são elevadíssimos. Deus, então, ele se mostrou de forma graciosa para conosco e nós precisamos, então, ser humildes, reconhecendo que nós desfrutamos da salvação pela graça de Deus, então devemos ser humildes, ou seja, humildes diante de Deus e humildes também diante do próximo. Nós precisamos, inclusive, imitar Cristo. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. A humildade de Jesus, ela fazia parte do seu caráter. Quando nós lemos os evangelhos, por exemplo, nós vemos a humildade de Cristo. Cristo, por exemplo, ele conversou com pessoas vis e desprezíveis, ele atendeu pessoas necessitadas ao longo do seu ministério, inclusive as curando, como foi o caso de um cego, conversando com a mulher samaritana, inclusive até com as crianças. Jesus, ele parou para dar atenção às crianças e disse: deixai-as vir a mim, porque delas ou das tais é o reino dos céus. Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Então, isso demonstra a humildade, então, de Cristo. E nós, como seguidores dele, precisamos imitá-lo. Em terceiro lugar, nós só podemos ser humildes se nós tivermos consciência de que nós somos dependentes de Deus. Nós não podemos viver um minuto sequer da nossa vida independente de Deus. E isso é comprovado em determinados momentos da nossa vida, quando o dinheiro, a saúde, os amigos não podem nos valer. É nesse momento que nós, então, dependemos única e exclusivamente, então, de Cristo e também de Deus. Então, o fato de nós pensarmos e nós reconhecermos que nós somos dependentes de Deus deve gerar humildade em nós. Bem, esses então são elementos fundamentais para que a gente possa desenvolver então a humildade, né? A humildade, ela é retratada em vários momentos nas epístolas, nos evangelhos. Então o apóstolo Paulo ele destaca aqui como um dos elementos então fundamentais a humildade, né? A humildade é apresentado então aqui pelo apóstolo Paulo como uma qualidade para manter, uma virtude para manter a unidade.
Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, no texto, ele fala sobre a longanimidade. A longanimidade aí, que está no texto, né, está relacionado a... longanimidade aí está relacionado à mansidão, né? Mansidão, de uma certa forma, está relacionado com a humildade. A mansidão não é sinônimo de fraqueza, é, na realidade, a suavidade dos fortes, né? A força dos fortes está sob controle, e os fortes mantêm a sua força sob controle sendo manso. Então, a mansidão é a qualidade de uma personalidade forte, né? É uma pessoa que é senhora de si mesma, é uma pessoa que tem o domínio sobre si mesmo. Isso é então a mansidão, né? É a qualidade do tratamento de docilidade então no caráter. É uma pessoa que não reivindica sua própria importância ou autoridade. É a pessoa que ela prefere sofrer muitas vezes o agravo do que infligir. Está em 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 7. Olha o exemplo de Abraão, por exemplo. Abraão, em Gênesis 13, 7 a 18, ele abriu mão de determinados direitos e deixou Ló fazer a escolha. Abraão era o chefe da caravana, Abraão era o mais velho, Abraão foi chamado por Deus, mas ele abriu mão de tudo isso para deixar Ló fazer a escolha. Ou seja, a mansidão então é o poder sob controle. A Bíblia também fala sobre Moisés, que era um homem então também muito manso, mais manso, né, que o texto nos diz. Então veja, a questão relacionada então à mansidão. A revista, na segunda parte do comentário, ela fala acerca da mansidão como fruto do Espírito. A mansidão aparece como fruto do Espírito lá em Gálatas, né? Ele dá exemplos de mansidão aí na revista, Moisés e Jesus Cristo, eu acrescentei também Abraão. E quando é que a mansidão ela se manifesta? A verdadeira mansidão ela se manifesta exatamente nas perseguições, durante os maus tratos sofridos. Ela não se apressa para emitir um juízo, diz aí o comentário da revista. Ou seja, a mansidão, quando ela ouve determinados comentários, determinadas rumores, ela não se apressa para sentar na cadeira de juiz e fazer o julgamento, né? Ela não tem pressa para fazer isto. Não cede também às provocações, nem dá espaço ao ressentimento. Isso é mansidão. A pessoa mansa, que com essa característica, com essa virtude, ela não se entrega aos ressentimentos. Ela não abre espaço também para as provocações. Mesmo diante das provocações, ela se mantém mansa. É claro que isso é uma qualidade, é um fruto também do Espírito. Somente o Espírito Santo é que pode produzir isso em nós. E a mansidão também é um elemento importante para que haja reconciliação. Sem mansidão não há reconciliação. Duas pessoas que são inimigas não podem ser reconciliadas se não houver, então, mansidão. Bem, e o apóstolo Paulo, então, apresenta aí a humildade, a mansidão, com longanimidade, né? Paulo também apresenta aí a longanimidade. A longanimidade aí está relacionado à paciência, né? A tolerância. É o sentido, então, aí do termo, conforme aparece aí, a paciência, né? Ou seja, a paciência também não era visto com um bom olhar no mundo greco-romano. O mundo greco-romano, ele não via a paciência como uma virtude. No entanto, a palavra de Deus, a piedade cristã, ela apresenta a paciência, então, como uma virtude. O termo na língua grega quer dizer aguentar com paciência, por exemplo, pessoas provocadoras, né? O termo está relacionado também a ser firme nos momentos de sofrimento, de infortúnio. É a pessoa que aguenta ou que suporta o insulto sem amargura e sem lamento. Ela está relacionada também ao amor, porque lá em 1 Coríntios 13, Paulo disse que o amor tudo suporta. Então, na terceira parte do comentário, ele comenta acerca da longanimidade. E, finalmente, Paulo diz assim, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja bem,
essa expressão suportando-vos uns aos outros em amor. Ou seja, Paulo entende que sem essas virtudes, sem a virtude da paciência, da humildade, sem a virtude da mansidão, não se pode então suportar uns aos outros e manter a unidade nesse corpo orgânico que é a igreja. Então, ele diz aqui, suportando-vos uns aos outros em amor. O termo suportar aqui não é aguentar o outro com aquela resignação estoica, que vinha daquela filosofia estoica, mas é servir de amparo e suporte para o outro. Fazer isso não por um dever amargo, mas fazer com amor. Veja que Paulo diz suportando em amor, é um amor que suporta. Então, esse suportar uns aos outros está relacionado, então, ao amor. É o amor ágape que vai dar sustentação para que haja esse suportar uns aos outros, conforme o texto ele nos diz. Então, você pode observar aí nesse texto que Paulo está destacando então as virtudes cristãs. A partir do texto seguinte, o apóstolo Paulo, especialmente o versículo 4, ele descreve como é essa unidade. No capítulo 3, Paulo mostrou a unidade da igreja, gentios e judeus. No capítulo 4, ele mostra as virtudes para sustentar esta unidade. E no capítulo 4, versículo 4, ele descreve a unidade. Veja como que o fluxo do pensamento de Paulo é de forma lógica e é de forma crescente e é de forma relacionada. Ele fala da unidade, ele mostra o elemento que dá sustentação à unidade e ele descreve a unidade logo em seguida. A nossa lição de hoje ela foca especificamente sobre os elementos que podem manter esta unidade, as virtudes cristãs que podem manter essa unidade, que é a humildade, a mansidão, a paciência e também suportar uns aos outros. Finalizando, nós podemos então dizer que, conforme diz o comentário da lição, que esse é o convite de Paulo para que nós possamos viver uma perfeita unidade. Para nós vivermos uma vida de forma com unidade na igreja, nós precisamos abrir mão de muitas coisas e precisamos então desenvolver essas virtudes cristãs que devem caracterizar o nosso caráter cristão. Que nós possamos então atentar para esse apelo do apóstolo Paulo. Você observa que o capítulo começou com rogo-vos. Rogo-vos é um pedido com insistência. Tudo isso que o Paulo falou, ele começou com a expressão rogo-vos. É um pedido com insistência. Paulo sabia que se essas virtudes não fossem desenvolvidas, não poderia haver a manutenção da unidade na igreja. E Paulo também, deve ficar bem claro, Paulo não está desfazendo a diversidade. Paulo reconhece que em igreja há diversidade, mas que deve ter uma diversidade com unidade. E só pode haver diversidade com unidade quando nós abrimos mão de determinados elementos em nossas vidas, determinados direitos que nós temos, para desenvolver então as virtudes cristãs. Claro que nós não podemos desenvolver isso de uma forma carnal, somente através do Espírito Santo. Portanto, essa então é a nossa lição de hoje. Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. Que você, professor de escola dominical, possa destacar esses elementos, possa relacionar com a vida prática então dos alunos, e regar tudo isso com oração e deixar bem claro para os alunos que essas qualificações, que essas virtudes são essenciais na vida cristã. Que Deus, portanto, abençoe a todos e até a próxima lição.